Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 17, Paulo e Silas estão dando continuidade, juntamente com Lucas e Timóteo, a sua segunda viagem missionária. E aí o texto começa dizendo que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, Paulo, a tônica de Paulo era essa. Ele sempre chegava numa cidade, procurava uma sinagoga. Porque na sinagoga já tinha um conhecimento da Tanakh, que era o Antigo Testamento, e facilitava seu trabalho. Porque ele ia dentro do Antigo Testamento mostrar as passagens que falavam sobre o Messias e tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento foi concretizado na pessoa de Jesus. E aí aqueles que se convertiam, ele formava uma igreja, plantava uma igreja, ali ele viu uma liderança, aqueles que tinham maior conhecimento, né? O Espírito Santo sempre guiando, e ali formava uma igreja, e ele partia para outra, e assim ele ia implantando igrejas. Depois ele visitava para confirmar, né? E depois ele mandou cartas para sedimentar esses conceitos da palavra. Mas o fato é que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, ele fundamentava, ele argumentava acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos, e este dizia, ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. De onde Paulo tirava essa informação? Das Escrituras dos profetas, da lei, dos salmos. É de lá que Paulo, né, ele buscava explicar aos judeus da sinagoga e outros tementes a Deus das sinagogas, que as Escrituras falavam do Messias, e esse Messias está na pessoa de Jesus Cristo. Alguns deles foram persuadidos, convencidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ou seja, muitos aceitavam a palavra de Deus, os argumentos que Paulo usava eram muito fortes. Por isso que Jesus, ele ensinou a palavra de Deus para todos, depois ele usa Paulo para ser o apóstolo dos gentios, depois dá aquela visão a Pedro, para que não houvesse mais distinção entre judeus e gentios, e a palavra fosse levada também para os gentios. Os judeus, porém, movidos de inveja, fazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasum, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Quem era Jasum? Jasum era uma pessoa, um judeu, que hospedou Paulo em sua casa, né? Paulo estava na casa de Jasum. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasum e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então, isso está acontecendo aonde, meus irmãos? Em Tessalônica, né? Alguns receberam, mas outros não. E esses que não receberam, eles buscaram maltratar Paulo e Silas, os quais Jasum hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Jesus é rei? Claro, porque todo rei tem um reino. Jesus era o rei dos judeus. Só que o reino de Jesus era um reino espiritual. Jesus tinha uma missão a cumprir aqui na terra. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus tinha para fazer aqui na terra, ele já fez, meus irmãos. Jesus já fez o que tinha para fazer.
Essa ideia que Jesus vai voltar para morar na terra não tem fundamentação bíblica. Jesus já fez o que foi traçado lá antes da fundação do mundo, que era vir trazer a graça salvadora para que todos nós não tivéssemos a morte eterna. Aqueles que vão colocar a fé em Jesus Cristo terão vida eterna. Esse é o motivo para o qual Jesus veio. Então tinha que obedecer a César no sentido, né, daquilo que pregava, né, o império. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasum e os mais após terem recebido dele a fiança estipulada. Ou seja, aqueles que foram presos com Jasum pagaram a fiança e foram soltos, né? Mas o fato é que, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ou seja, ali havia um confronto, queriam, na realidade, corriam um risco de açoitar Paulo, risco de matar a Paulo e a Silas. Eles vão para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Mais uma vez, Paulo, quando chega numa cidade, primeiro ponto que ele vai para a sinagoga, porque facilita o seu trabalho. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, por receber a palavra com toda a avidez, com toda a intensidade, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo tinha muita sabedoria, muito conhecimento do Antigo Testamento, da Tanakh. Isso facilitou o seu trabalho como o maior missionário da história, porque ele explicava Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo, através do próprio Antigo Testamento. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam a palavra de Deus anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Interessante, meus irmãos. Fazer a obra de Deus não é fácil. Esses homens de Tessalônica souberam que Paulo estava agora em Bereia, pregando a palavra de Deus, e foram para Bereia para perturbar, né, o povo. Entre os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, Silas e Timóteo continuaram. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então, Paulo, mais uma vez, ele sai dali, porque ali ele corre mais uma vez o risco. O trabalho não era fácil, porque havia uma perseguição velada, e Paulo agora vai para Atenas. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas era uma cidade muito idólatra, assim como Coríntios. Aquelas regiões da Grécia ali era muita idolatria. Eram muitos deuses, estátuas feitas de madeira, de ouro, de prata, de pedra. E Paulo, ele se revolta com aquela idolatria dominante. E Paulo sabe que a idolatria leva as pessoas à condenação. O sofrimento maior do povo hebreu, do povo judeu, se deu por conta da idolatria. O império, o império assírio dominou o reino de Israel, e o império babilônico, o reino de Judá, por conta da idolatria, da desobediência a Deus, a idolatria. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontrava ali. Então tinha tanta idolatria que Paulo também chegou a pregar nas praças, né, confrontando aqueles homens. E Atenas era a cidade dos filósofos, né? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, os epicureus eram um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres, através dos prazeres. Os estoicos é aqueles que feliz aquele que vive
de acordo com a ordem cósmica. Então, os epicureus, eles eram ateus, eram panteístas, na realidade. Né? Eram tipo, não criam no nosso Deus. Contendiam com eles, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Como Paulo falava bastante nas praças, eles vêm com essa pergunta, quem é esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Pregar a ressurreição no ambiente daquele é muito difícil, porque eles não criam ressurreição. Ou seja, os gregos não criam ressurreição. E Paulo vai dizer, falar de Jesus, que ele era o Messias, que ele veio, morreu, ressuscitou, e a salvação se dá pela fé em Jesus. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. O Areópago era como se fosse o Supremo Tribunal de Atenas, era aquele que resolvia as questões administrativas. Era tudo que tinha resolvido no Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Então, Paulo é chamado para ir ao Areópago, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso. Ou seja, eles agora vão interrogar Paulo, querendo saber o que é isso. O que é isso que você fala aqui para nós? São coisas estranhas. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades, aquilo que Paulo tinha levado. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aqui nós vamos ver que Paulo usa de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E a sabedoria nós sabemos que nós conseguimos cultivando o temor ao Senhor. Por que Paulo usa sabedoria? Porque Paulo aqui, quando ele chega em Atenas, Paulo ele ficou revoltado com a idolatria dominante. Mas Paulo sabia que ali era um ambiente, que era o Supremo Tribunal de Atenas, ele tinha que ter muito cuidado com o que ele ia dizer. Então ele vai dizer que eles são religiosos. O que é religioso? São pessoas que usavam aquelas imagens, né? E eram religiosos, como nós temos aqui em várias localidades do mundo, ainda pessoas muito religiosas. Crenças em falsos deuses, em deuses que tem boca e não fala, tem ouvido e não escuta, tem olhos e não vê. E ele vai dizer, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Por que eles fizeram essa estátua ao Deus desconhecido? Era tantos deuses que eles adoravam, que eles tinham medo de deixar algum Deus fora. Ou seja, todos os deuses teriam que ser contemplados. Então, algum Deus desconhecido cabia aqui nessa estátua, né? Desse Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente a qual aquele que eu não vos anuncio. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, esse Deus que vocês não conhecem é o que eu prego. Que sabedoria fantástica essa de Paulo. Ou seja, o Deus que eu prego, esse Deus desconhecido de vocês, é o Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, esse Deus que eu prego é o Deus desconhecido de vocês. É o Criador do universo. Ele é o Deus imutável, é o Deus real, o Deus que não tem princípio nem fim. Ele criou tudo que existe no universo, criou nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ou seja, ele não é aquele Deus colocado num pedestal. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O nosso Deus, o Deus que eu prego, é aquele que cuida de nós. Não é um Deus que vocês é que cuidam deles, é o contrário. Porque aqueles deuses precisavam de manutenção. Né? Se fosse uma estátua, precisava ser pintada, remodelada. Mas Paulo está dizendo para aqueles homens, o Deus que eu prego, o Deus desconhecido, é o Deus que cuida de nós. De uma só
fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, nós já sabemos que quando Deus nos criou, tudo está determinado por Deus, o nosso tempo aqui na terra, quando nós vamos partir deste mundo, mas nós sabemos que aquilo que Deus projetou para a nossa vida, quando nós concluirmos o projeto para a nossa vida, Ele vai nos levar quando nós concluirmos esse projeto. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, podem achar bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Está dizendo que Deus está próximo de cada um de nós. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos encontrar, porque Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Mas o fato é que Paulo vai usar aqui, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Então ele vai usar alguns trechos que os poetas atenienses tenham dito, porque dele também somos geração, né? Sendo, pois, geração de Deus, nós devemos pensar que a divindade é semelhante não podemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem, ou seja, a idolatria. Então ele está usando aqui um ditado dos poetas atenienses, porque dele também somos geração. E a geração de Deus não pode ser uma divindade, um Deus feito de ouro, de prata ou de pedra trabalhada, né? E aí ele vai dizer, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então Paulo agora ele já falou do nosso Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, é o Criador de nós, seres humanos. Ele agora vai falar a questão que a necessidade do arrependimento. Porque nós sabemos que sem arrependimento e fé, não há salvação. E a pessoa só se arrepende depois que ela recebe o Espírito de Deus, depois que ela nascer de novo. Porque todos nós estamos acometidos da morte espiritual. E uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos vivificados. Depois de vivificados, nós agora temos a capacidade de arrepender e ter fé. Arrependimento e fé são atos livres do homem. A salvação nós podemos dizer que tem a parte de Deus e a parte do homem. Regeneração e justificação é a parte de Deus, através do Espírito Santo e de Deus Pai. E fé e arrependimento são atos do homem. Deus não se arrepende por nós e Deus não tem fé por nós. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo que Jesus, ele veio, ele morreu em nosso favor. Jesus morreu no nosso lugar, se fez maldito naquela cruz em nosso favor, para que todos nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Se Jesus não morre em nosso lugar, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Então ele vai dizer que esse mesmo Jesus, que veio com esse propósito, ele voltará um dia, né? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, que é Jesus Cristo. Ou seja, ele é a primícia dos que dormem. Mas o fato é que uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. Porque eles não criam na ressurreição. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E ele conclui esse capítulo dizendo, entre eles estava Dionísio,
o Areopagita, que era um membro do Areópago, né? Uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, vamos ver que muitos vieram a crer na palavra que Paulo pregou. Então, vamos ver que a salvação começa com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Ou seja, nenhum homem tem poder nenhum, né, de regenerar ninguém. Quem regenera é o Espírito Santo. E sem a regeneração, sem o novo nascimento, ninguém verá a Deus. Que Deus continue nos abençoando.